Queria convidar você para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. E esta é apenas a primeira referência, é a referência bíblica que, especialmente o verso 20, essa partezinha dessa afirmação de Jesus aí, vai embasar então todo o conceito principal que a gente vai trabalhar aqui nesses próximos domingos. Qual é a proposta disso que nós estamos chamando de campanha Dia a Dia com Jesus? Quero começar dando uma explicação. Nós tivemos dificuldades em como anunciar isso, porque a gente não queria anunciar assim, uma série de pregações sobre o dia a dia com Jesus. Porque nós queríamos convidar e, de fato, desafiar a igreja para que não apenas viesse os domingos, mas, como nós fizemos agora no retorno do GPS, você procurasse um grupo de pastoreio e serviço, um grupo pequeno, para que esse tema fosse considerado por você e que você pudesse tratar esse tema olhando a partir da sua própria realidade, da sua vida, e ali, nesses grupos, eu acho que a gente vai poder fazer isso com bastante propriedade. Mas aí resolvemos, então, chamar de campanha, mas essa é uma expressão que pode soar desconfortável, né? A gente estava conversando sobre isso, qual a melhor expressão? Vou usar campanha, mas talvez essa expressão seja muito associada a outros movimentos, né, e de outras igrejas, e associada às vezes a um compromisso que você não pode faltar, não pode quebrar a campanha, algo do tipo, né? E eu queria dizer que não é essa a intenção, o que a gente está chamando de campanha, porque é uma grande convocação que a gente está fazendo para todos nós, para toda a igreja, para que a gente reserve nesses domingos 18, essas semanas, na verdade, 18, 25, até a última semana de março, 25 de março, um tempo para pensar sobre este tema. Um tempo, não é, especial para nós revisarmos o nosso ritmo de vida, reorganizarmos a nossa agenda de vida, de tal maneira que a nossa percepção da presença do Senhor Deus na nossa vida deixe de ser uma doutrina estéril ou uma experiência distante do nosso cotidiano e, de fato, a gente possa desfrutar, essa é a palavra, de um senso maior da presença do Senhor conosco. Como é que seria, então, essa experiência, né, de reconhecer a presença de Jesus ao nosso lado? Qual é a importância e que diferença isso faz? Dizer que Jesus está comigo dia a dia ou está do meu lado. Vamos então começar lendo de novo, olhando aqui para esse texto então que nós já mencionamos, o texto de Mateus capítulo 28, e eu quero ler a partir então do versículo 16, na verdade, até o verso 20. Mateus 28, versos 16 a 20. A Bíblia diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa expressão que a gente quer destacar, ali do verso 20 de Mateus 28, eu estarei sempre com vocês, disse Jesus, até o fim dos tempos. Eu quero que você acompanhe um pouco do que nós vamos compartilhar aqui, com esse esboço que você vai receber, e todo domingo nós vamos compartilhar um esboço, né, que resume o que nós vamos estudar aqui, o que nós vamos falar aqui, ok? Por que esse esboço? A gente não tem essa prática de fazer isso todas as pregações, mas é uma campanha, ok? É um movimento diferente, é uma convocação, ok? E a gente quer, de fato, que você pegue esse esboço, você acompanhe esse esboço,
né? Faça anotações, reflita sobre isso depois que esse momento aqui terminar. Vá para o grupo de pastoreio, leve esta folha, leve as suas anotações, suas considerações. E lá no grupo de pastoreio você vai poder compartilhar, fazer perguntas, né? Enfim, dar o seu feedback da sua experiência, de como é que você ouviu o que você ouviu nessa noite, que discernimento, qual o sentido disso para você. Então essa é a expectativa, por isso você vai receber esse esboço. Agora presta atenção, são temas que nós vamos trabalhar a cada domingo um tema diferente. Hoje é uma grande introdução, não é? Mas a gente tem domingo que vem pela manhã um tema, domingo que vem à noite um outro tema, e assim vai durante todo o mês também de março, exceção do terceiro domingo, que eu acho que nós teremos uma assembleia então pela manhã, em que alguma coisa será diferente. Mas preste atenção, se você pode vir todos os domingos, eu sei que isso é difícil para muitos, em função da rotina, em função de hábito, de costume, etc. Se você pode vir todos os domingos pela manhã e pela noite, eu convido você a vir. Não, pastor, de manhã e de noite, como é que vai ficar? Vai ficar corrido minha vida demais, de manhã e de noite, etc. Eu sei, eu tenho filhos pequenos, eu sei como é que é também, tem que organizar domingo de manhã, vir, depois voltar, ainda vai almoçar, e de repente vai almoçar com amigos para voltar de noite. O domingo fica curto, se a gente tem uma agenda, né, talvez ativa também de domingo, de convivência familiar e de descanso mesmo. Mas é um período, é uma campanha, ok? É um tempo especial de dedicação para a gente pensar sobre esse tema de um modo que nós nunca pensamos antes, ou que nós não tivemos um tempo para pensar antes. Agora, eu não posso vir de manhã e de noite, não tenho condições de vir, vou vir só à noite, eu ouvirei só pela manhã. Tudo bem, isso não impede você de acompanhar o que está sendo considerado estudo nos pequenos grupos ou nos grupos de pastoreio, ok? Aí domingo que vem eu vou vir de manhã, mas não voltarei à noite, não tem como vir à noite. Eu posso ir para o grupo de pastoreio e compartilhar o que eu escutei pela manhã e aprofundar o tema? Pode. A espinha dorsal é essa expressão, estarei sempre com vocês. O que significa isso? E aí a gente vai trabalhar subtemas para tentar ter uma visão bem ampla do significado dessa expressão nas diversas áreas da nossa vida, enfim, pensando no nosso cotidiano, na nossa semana, no nosso dia, ok? Então, se você pode vir em todos os horários da igreja, venha. Se você não pode, venha pela manhã ou venha pela noite. Mas, de novo, eu quero insistir, não deixe de aproveitar a oportunidade para ir para um grupo de pastoreio e serviço. Você sabe que há uma estatística que diz que o maior número de acidentes por distração no trânsito ocorre próximo da nossa casa? Sabia disso? Alguém arrisca por quê? Uma explicação? A gente faz o quê? Relaxa, confiança. Estou no portão da minha casa, eu sei o caminho, já estou chegando facinho ali, né? É quase que vai automático. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns de vocês têm bastante tempo de vida cristã, outros têm uma experiência longa de outras igrejas, de outra caminhada, e eu falo com muita humildade na condição de pastor. Nós nunca sabemos o suficiente. Quando o assunto é relacionamento com Deus, eu não sei o seu, mas o meu, eu tenho um monte de questões que não estão bem resolvidas ainda. Eu tenho uma lista enorme de perguntas para Deus e que Ele não me respondeu ainda. Não está clara a resposta dele para mim, pelo menos se Ele respondeu, não está claro para mim ainda. O discernimento de quem Deus é e do lugar dele na nossa vida não se resume à leitura de um livro teológico, de teologia sistemática sobre Deus. Deus é um ser vivo, é uma experiência viva. Exatamente como o relacionamento entre nós, como irmãos e amigos, entre marido e mulher. Você já ouviu alguém dizer assim, diante de uma decepção, de um relacionamento, uma frustração, dizer assim, eu não conhecia ele. Eu já vivi a experiência de me reunir numa sala para conversar com alguns casais, numa crise profunda de divórcio. E ela disse assim, pastor, eu casei com esse homem, mas eu não conhecia. A mulher diz, eu pensava que eu o conhecia, mas não conhecia. O que aconteceu? 20 anos, 15 anos, 17 anos, sei lá quantos anos de casamento. Como não conhecia? Porque nós somos seres em processo. E a própria relação nossa com Deus é uma relação que precisa ser intencionalmente refletida, cultivada. E esse é um grande problema de todos nós, em maior ou menor grau. A gente pressupõe que a gente sabe tudo sobre Deus, sobre quem Deus é, o que Ele faz, como não faz. E a gente fica surpreso com algumas situações da nossa vida, porque a gente é surpreendido com o fato de que Deus é um ser livre e Ele não pode ser descrito plenamente, racionalmente. Ele é um ser vivo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você entende isso? Se você é um ser imprevisível, não é? Você já se estranhou?
Você já teve uma reação diante de alguém que você disse, nossa, nem me conheci. Quantos já fizeram isso? Teve uma reação diante de uma situação de, nossa, estou até me estranhando hoje. Se você se estranha, o que dizer de um ser que eu não vejo, que eu não toco, que não se apresenta para mim na concretude como um outro ser humano do meu dia a dia? É um grande desafio. Por isso nós nos reunimos como igreja, nós oramos, lemos as Escrituras, e por isso eu quero insistir com você. Arranje um tempinho na sua semana, encontre um grupo de pastoreio. Você não está assumindo um compromisso permanente pelo resto da sua vida. Você pode. Mas nós estamos convidando você para esse mês de fevereiro e março. Você dá um tempo especial para você e a sua relação com Deus e pensar sobre o que significa isso. Eu estarei sempre com vocês, com você, até o fim dos tempos. Gente, isso pode ser a diferença, presta atenção. E no vídeo promocional nós citamos algumas coisas. Isso pode ser a diferença entre uma espiritualidade morna, mecânica, infrutífera, por uma outra espiritualidade viva, dinâmica, poderosa e eficaz. Isso pode fazer a diferença entre um dia em que você vive o dia, termina esse dia e diz, nossa, que dia de horizontes estreitos. Por que você está dizendo que foi um dia de horizontes estreitos? Talvez a percepção, essa consciência, esse discernimento do Senhor lhe faltou. Porque se ele estivesse, se você vivesse aquele dia com esse discernimento, você veria aquele dia como um dia cheio de possibilidades, em que o milagre pode acontecer a qualquer instante. Pode ser a diferença que falta para a gente ter um sono melhor. Um sono melhor. A percepção de que nós vivemos um dia e que esse dia foi vivido na presença do Senhor, ou com a presença de Jesus. Pode ser a diferença de uma, como nós mencionamos no nosso pequeno vídeo promocional, de uma vida que está morrendo todos os dias um pouco, para uma outra pessoa que sabe que está morrendo, mas que morre vivendo intensamente, plenamente a sua vida. Porque vive com o Senhor, vive tomado, absorvido, marcado por essa consciência. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, amém? É essa a expectativa que a gente tem. E como é que a gente então vive isso? Como é que a gente então ganha esse discernimento? O que a gente pode fazer? É nessa direção que a gente vai caminhar, a gente vai refletir um pouquinho. Eu creio que um dos erros muito comuns que todos nós cometemos em algum momento da nossa vida, não sei se é o teu caso, na tentativa de a gente organizar a nossa vida, a nossa agenda, é estabelecer compartimentos, né? Eu, minha família, então tenho que reservar tempo para minha família, aí eu reservo tempo para minha família. Eu preciso reservar tempo para o meu trabalho, aí eu faço minha agenda semanal, tenho que ter tempo para o meu trabalho. Eu tenho que ter tempo para o meu desenvolvimento pessoal, eu tenho que ler, estudar, fazer o curso, sei lá, não é? E aí eu tempo para o desenvolvimento pessoal. Eu também tenho que ter tempo para descansar, assistir Netflix, não é isso? Ir para a academia, dar uma aliviada, né? O tempo para dormir, tá certo? Um tempo para cochilar, um tempo para descansar. Você também quer reservar tempos, enfim, para estar com os amigos, né? Tomar um café. E aí você pensa assim, bom, preciso reservar um tempo para Deus. E qual é o tempo de Deus? É o domingo. É o domingo. Pô, igreja domingo. Não é isso? E é o seu tempo de Deus. Essa é uma maneira equivocada de a gente pensar. O domingo, quando a gente se reúne aqui, é um tempo, sim, que tem esse peso simbólico, de se representar na nossa agenda semanal um tempo que nós separamos. Não estamos trabalhando, não estamos com os amigos, até estamos com os amigos, mas não fomos tomando café com os amigos. Estamos reunidos num culto, e a gente lê a palavra, a gente canta, a gente ora, e está junto. Mas a gente tem que entender que, na perspectiva da palavra do Senhor, daquilo que a Bíblia ensina sobre o nosso relacionamento com Deus, ele se dá para além das fronteiras deste prédio. Está claro isso para você? Então, na verdade, quando eu reservo um tempo para estar com os amigos, tomar café, o Senhor Jesus vai comigo. Há uma dimensão espiritual a ser vivida no café com um amigo. Quando eu vou para o meu local de trabalho, Jesus não ficou em casa dormindo, ou cuidando da minha família, porque eu orei, guarda a minha casa, e ele ficou lá guardando, e eu fui sozinho para o trabalho. Ele entrou naquele carro comigo, ele entrou naquela condução comigo, ele entrou e está lá engarrafado naquele trânsito comigo, vai chegar atrasado junto comigo.
Mas Ele está com a gente. No convívio com aquele colega, com aquele ambiente, né, nas conversas, Ele está ali com a gente. Quando você volta para casa, quando você senta para assistir um programa de TV e você acessa as redes sociais, Ele está ali. Porque Ele está presente conosco em todo o tempo. Amém? Esse é o conceito de onipresença de Deus. E a gente precisa entender um pouquinho hoje o conceito também da manifestação da presença de Deus. Mas o conceito de onipresença de Deus me permite afirmar isso. Ele está com a gente todo o tempo. Referências bíblicas que são importantes que eu quero que você considere. A Bíblia diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, verso 17. Para Paulo, tudo que a gente deve fazer na vida, tudo, palavra ou ação, deve ser feito em nome do Senhor de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida cristã é isso, gente. A vida cristã é praticar e é fazer tudo o que fazemos no dia a dia, comer, beber, palavra e ação, fazer tudo em nome de Jesus. Queria que você parasse e pensasse um pouquinho. Como é que isso afetaria a tua rotina, se você tivesse tomado desta consciência, assim, profundamente tomado essa consciência que Ele está com você? Como é que isso afeta a tua rotina? Afetaria em que medida? Seu trabalho, a maneira como você agenda a coisa, o que você faz. Não é? Você viu essa experiência de estar bem relaxado numa conversa e chega alguém que você respeita, alguém que você admira, e a gente como pastor vive um pouco isso às vezes, né? Até é desconfortável, né? A gente brinca, né? Diz, o pastor está aí, muda o assunto, né? Por quê? Né? Eu cheguei e mudou o assunto. Mas não tem alguém assim, às vezes, o filho conversando com outro irmão em casa, e chega o pai, chega a mãe, né? No local de trabalho chega o chefe. Não é isso? Diz, o chefe, olha o chefe aí, né? Vamos trabalhar. A gente tem essa percepção humana. Mas como a gente seria afetado se é a percepção da presença do Senhor? Na mesma dimensão. Numa dimensão ainda mais profunda, porque todas as outras pessoas com quem você se relaciona conhecem só a fachada, só a superfície, só a casca, e aquela que a gente quer apresentar. Às vezes a gente esconde nossos pensamentos mais autênticos, né? O Senhor nos conhece como ninguém. Você está entendendo o impacto dessa afirmação? Isso pode ser diferença, olha aqui, gente, pode ser a diferença entre um dia em que eu fui vencido pelo pecado, para um outro, em que eu venci as tentações. Por quê? Porque o Senhor estava comigo. Amém? Às vezes nós ficamos muito ansiosos com o dia de amanhã, com a semana, com o mês que vem. Às vezes nós ficamos amargurados com o dia que passou, com a semana que passou. E é assim com você, a gente às vezes passa o dia e a cabeça estava ou na frente, uns dias à frente, ou umas semanas à frente. Você passou aquele dia, mas a cabeça estava lá na frente, lá na semana. Ou você passou aquele dia pensando numa coisa que aconteceu no dia anterior, ou 2 dias atrás, você já não consegue se desligar, um aborrecimento. Deixa eu perguntar se eu estou falando uma coisa que você está entendendo. Você já viveu essa experiência? O dia inteiro com pensamento fixo. Amém? Você já viu isso? Sabe o que eu estou falando? O dia inteiro. Eu luto um pouco com isso. Eu tenho uma natureza ansiosa. Quando eu estabeleço metas ou prazos, né, com alguma coisa, e eu tenho que toda hora dizer para mim, volta para o presente, volta para isso agora, né, porque minha cabeça está lá. Então é uma coisa que eu preciso trabalhar diante de Deus na minha vida. Mas o fato é que a Bíblia diz que a gente precisa viver o dia de hoje. Essa coisa da relação com Deus é para ser vivida no dia de hoje. O que Jesus disse lá em Mateus? Ele falou, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem dominados, Mateus capítulo 6, não andem dominados por coisa alguma. E no Salmo 118, verso 24, diz, esse é o dia que o Senhor nos deu. Nós só temos o dia de hoje para viver, amém?
Só temos agora para viver. A ideia do presente, só tenho agora. É claro que isso não significa que eu e você não vamos planejar o futuro. É inevitável algum olhar para o futuro. E é inevitável a gente, de vez em quando, relembrar alguma coisa que viveu, né? Uma experiência vivida e até revisá-la, né? Fazer uma releitura dela. Mas eu quero começar chamando a sua atenção, então, para o fato de que nós vamos tratar do que a gente pode fazer hoje, agora, aqui. Amém? Muito bem. Vamos começar falando, então, sobre rotina. Como seria viver a sua rotina em nome de Jesus? Eu queria começar falando que o nosso dia começa planejando o nosso momento para dormir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente, estou abrindo meu coração. Quando preparava isso, estudo, a gente foi nutrido por um material que a gente tinha, a gente fez uma releitura desse material. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu dei uma risada assim por dentro. Eu não sei se alguém está dando risada por dentro, mas eu dei risada por dentro. Porque falar de dormir não me soa muito espiritual. Ou não me soava. Mas eu descobri que tem uma certa teologia do sono na Bíblia. Tem. Eu quero considerar isso com você. Olha o que a Bíblia ensina. No Salmo 3, abra sua Bíblia aí. No Salmo 3. O que diz o versículo 5? Salmo 3, versículo 5. Salmo de Davi. Eu me deito e durmo, e torno a acordar. Por quê, gente? O que tem na sua explicação aí? Porque o Senhor me sustém, ou o Senhor me sustenta. Dormir, olha aqui, segundo Davi, dormir é um ato de confiança em Deus. Davi, por que você está dormindo tão tranquilo? Porque eu confio no Senhor. Eu deito e durmo e acordo, porque eu sei que a minha vida está no controle, nas mãos de Deus. É o Senhor que me sustenta. Gente, olha, presta atenção nisso. A gente acha louvável passar até um glamour nisso. Passei a noite em claro. Passar a noite em claro acordado. E testemunhar no dia seguinte que nós passamos a noite em claro acordado porque nós estávamos tomados de preocupação, ou tínhamos um grande projeto para fazer, e não fomos dormir. E no dia seguinte chegamos com aquela olheira, aquela cara de vampiro, não é isso? Você acordado assim, meio... E aí alguém pergunta, o que houve? Muito trabalho, muita preocupação, não consegui nem dormir nessa noite. Há um glamour, uma vaidade. Mas, gente, o sono é de Deus, amém? Eu sei que alguns estão abusando dessa bênção, é verdade. Mas é de Deus. É de Deus. É tão de Deus que alguns abusam desse negócio. Né? Os mais jovens, adolescentes, então, né? Tem que ver, os pais têm que catucar 1, 2, 3 vezes, né? Para levantar então de manhã. Mas Davi deu esse testemunho para a gente. Eu deito e durmo. Eu descanso. Porque o Senhor cuida de mim. No Salmo 127, versículo 2, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. Concede o pão enquanto nós dormimos. Então olha aqui para mim. Quero planejar o meu dia, eu quero viver meu dia a dia com Jesus. Você também quer, amém? Você está acompanhando? Tem alguém já desfrutando da bênção do sono já aqui? Ok, então olha aqui. Como é que nós vamos pensar o nosso dia a dia com Jesus? Comece a pensar sobre este dia, por exemplo, a segunda, no domingo, no final do dia. Por quê? Porque Gênesis diz assim: e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Então, o dia sempre começa com o pôr do sol do dia anterior. Então, quando começa a segunda? Segundo a cultura bíblica, a segunda começa quando o sol se põe no domingo. Quando começa a terça? A terça começa quando o sol se põe na segunda. E quando começa a quarta-feira? A quarta-feira começa quando o sol se põe na terça-feira. Por que houve uma pressa na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, para tirá-lo da cruz e sepultá-lo? Porque logo ia chegar o quê? O sábado. E o sábado o judeu não trabalha, não é?
A igreja adventista do sétimo dia observa esse costume, ok? Numa leitura que eles fazem desse mandamento do sábado. E aí quando chega sexta-feira, né, tarde e noite, tem que cessar tudo, é o seu tempo, né, de descanso, de devoção para Deus. Na sexta-feira, do ponto de vista do calendário, ainda é sexta-feira. Mas do ponto de vista, de alguma forma, da conexão, da continuidade da vida, do que Deus está fazendo, o sábado já começou sexta-feira. Então, gente, a segunda já começou. A segunda já começou. Por isso a gente vai começa a falar de sono. Como é que eu planejo o meu dia, pensando na noite? Como é que eu vou dormir? Eu vou dormir porque eu confio no Senhor. Eu vou dormir porque dormir é um presente de Deus. É uma possibilidade que Deus me dá. Jesus um dia estava em um barquinho, no meio de uma tempestade, e os discípulos apavorados. Você conhece esse texto bíblico? E o que Jesus estava fazendo lá que incomodou os discípulos? Dormindo. Foram lá e acordaram Jesus e disseram: Senhor, desculpe o incômodo, mas o senhor está dormindo. O barco está indo a pique, nós vamos perecer e o senhor está dormindo. E ele levanta, né? Imagino que, qual a sua vista? Não sei. Né? Dá uma bocejada. Olha, por exemplo, vocês estão com pouca fé, gente. Aí ele falou: não, Jesus, não tem nada a ver com café, Jesus, tem a ver com um barco. Eu falei: não, eu estou falando de fé mesmo. Essa foi sem graça. Muito sem graça, vou melhorar. Mas presta atenção. Jesus dormiu. E eu diria de tom poético, para que você também possa dormir. Ele dormiu com o exemplo de que a gente precisa confiar mais em Deus, no que Ele vai fazer no dia seguinte, hoje. Segunda-feira não chegou, mas hoje eu estou dizendo para mim mesmo, quando eu vou dormir logo mais, e você também, eu confio em minha segunda-feira o Senhor. Eu sei que Ele já está lá na segunda-feira visitando, porque Ele é atemporal, Ele não está preso ao tempo, Ele está cuidando da minha segunda-feira. Então hoje à noite eu vou dormir, e vou descansar em paz, e vou repousar, porque a minha alma está descansando no Deus que vela por mim, naquele que não tosqueneja. Você sabe o significado dessa expressão? Aquele que te guarda, né? Não tosqueneja. Sabe o significado dessa expressão? O que é? Cochilinho. Que cochilo? Sim, que você está assim em algum lugar, resistindo ao sono. Ontem, aqui à tarde, tinha um grupo do Ministério Infantil com a Beta reunida, tinha um monte de gente toscanejando, não é? A Carla estava falando e o pessoal toscanejando, assim, não é? A Bíblia diz que Deus não tosqueneja. Você dorme. Ele olha para você. E Ele vigia você. Como um pai amoroso, uma mãe amorosa, Ele olha para você. Ele não dorme. Que Deus nos dê a graça de podermos dormir melhor nessa noite, nos próximos dias, confiando nele. Amém? É muito sério. A gente dorme mal e acorda no dia seguinte mal. Vai trabalhar mal, vai conversar com as pessoas mal. Acumula estresse, mal-estar, compromete o bem-estar da saúde e dos relacionamentos. Por quê? Porque não dormimos bem e achamos que isso é status de alguma coisa. Pode ser status no trabalho, para a sociedade, mas para Deus significa que você não está confiando nele o suficiente. Eu quero dormir melhor essa noite, amém? Eu quero que você durma melhor nessa noite. Vamos dormir em nome de Jesus, porque o Senhor cuida da gente. Eu queria dar uma outra sugestão para você à luz da Bíblia. Em Efésios capítulo 4, nós aprendemos que nós podemos ficar irados, mas não devemos pecar. No capítulo 4, versos 26 e 27 diz: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Como é que a gente pode dormir? Duas coisas para sugerir para você, para dormir bem. Primeiro, resolva diante de Deus os conflitos. As coisas ficaram mal resolvidas daquele dia. Então é simples, gente, é prático isso. Você vai chegar em casa hoje, vai sentar na sua cama, vai dizer: Senhor, eu quero dormir, porque eu confio no Senhor. A minha segunda-feira já começou, eu vou dormir, porque o Senhor está trabalhando por mim. Mas eu queria fazer duas coisas. Aí você vai dizer isso para o Senhor em oração. Vai dizer: Senhor, eu quero resolver coisas do meu coração, porque esse domingo eu me aborreci. Esse domingo eu tive um conflito com alguém. Esse domingo o meu coração ficou amargurado e ferido porque alguém disse alguma coisa, alguém fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa, ou olhou para mim, enfim, Senhor, eu estou chateado, eu quero colocar isso diante do Senhor. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente precisa fazer esse exercício, gente, de todos os dias antes de dormir,
orar e colocar os nossos desafetos diante de Deus. Deus, está aqui minha lista de aborrecimento, de zanga, mas eu quero meu coração leve, eu quero olhar para essas pessoas, encontrar com elas amanhã e não desejar o mal delas e não ficar arquitetando a vingança contra elas e não ficar imaginando como é que eu faço para dar a elas o troco que eu acho que elas merecem. Senhor, eu quero me encontrar com a alma limpa, o coração leve, porque eu entreguei esse conflito para o Senhor. Amém? Então faça isso, resolva os seus conflitos. Esse é um primeiro conselho prático. E faça uma oração simples. Faça uma oração simples. Diga, Senhor, quando eu acordar, eu quero que o meu primeiro pensamento seja sobre o Senhor. E quando acordar, você tem um esboço aí, expresse louvor a Deus e renove o compromisso de depender dele durante o dia. Um certo autor disse assim: para os cristãos, o dia não deveria começar carregado e assombrado com vários tipos de preocupações que se encaram durante o dia. O Senhor está acima do novo dia. Ele mesmo o fez. Toda agitação, toda impureza, toda preocupação e ansiedade fogem da presença de Deus. Portanto, ele sugere, nas primeiras horas do dia, que nossos pensamentos e as nossas palavras sejam fúteis, sejam silenciadas, e que a primeira palavra e o primeiro pensamento pertençam ao único a quem a nossa vida pertence. Aleluia. Que acordar amanhã, eu e você, a gente possa acordar e dizer: Senhor, deitei e dormi, coloquei minhas questões, os conflitos diante do Senhor, estou acordando para este dia, e eu quero te louvar por esse dia, te louvar porque as tuas misericórdias se renovaram, te louvar porque eu sei que o Senhor vai à minha frente, vai comigo, vai na minha retaguarda. Eu quero te louvar porque o Senhor está cuidando de mim. Quero encorajar. É simples isso. É ou não é, gente? Sim? É simples. Mas eu fui dormir muitas vezes sem fazer uma oração sequer. Eu sei que eu não sou tão bom espiritualmente assim, eu sei que você talvez esteja num nível melhor que o meu, mas eu estou sendo sincero com você. Não posso falar daquilo que eu não estou vivendo. Nesse momento, eu diria que eu posso até ser um bom exemplo, mas houve momentos na minha vida que eu era uma vergonha. Não dormia bem, acordava mal e quase não orava para entregar meu dia ao Senhor. Mas no final de semana eu me perguntava por que as coisas deram erradas. E por que o Senhor não fez o que deveria ter feito para me guardar, para me dirigir. Eu não quero que isso aconteça com você, ou se aconteceu, eu espero que não seja com tanta frequência quanto foi comigo um dia. Em nome de Jesus, não. Ele é real, ele é verdadeiro. São coisas simples que eu e você podemos fazer, coisas simples, nada mirabolante, nada extraordinário. Sentar à beira da cama todos os dias, antes de deitar e dizer: Senhor, eu te agradeço por este dia que passou, eu te entrego o meu sono, eu te entrego os meus conflitos, eu te entrego a minha ansiedade, eu te entrego as minhas preocupações, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro e tranquilo. A minha confiança está no Senhor. Se uns confiam em carro e se outros confiam em cavalo, eu, todavia, direi para mim mesmo: a minha alma confia no Senhor. Simples assim. E acordar no dia seguinte e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse dia. Eu sei que Curitiba não inspira muito olhar pela janela e ver o céu nublado chovendo. Eu tive um problema de lidar com um sentimento depressivo em Curitiba. Eu gosto do sol. Vim do Rio de Janeiro. Sol lá não é brincadeira. Sobra sol, sobra calor. Eu gosto de praia, gente. Curitiba não tem praia. Não seria cidade boa demais. Também Deus fez isso, botar a cidade boa, mas lá fora do litoral. Senão esse pessoal fica muito vaidoso. Não deu praia para Curitiba. Deve ser isso. E aí eu olhava pela minha janela e eu sentia desconforto, mal-estar. Mal-estar. Eu vivi essa experiência. Mas eu tinha aprendido alguma coisa sobre ser grato a Deus em algum lugar. E eu comecei a lembrar disso. O Senhor começou a trazer isso no meu coração. E eu comecei a entrar na janela e abrir a janela da sala que tem a melhor vista da cidade, lá onde a gente mora. E eu comecei a dizer: Senhor, obrigado por essa cidade. Não tinha nenhum raio de sol. Uma nuvem escura lá um dia.
E eu dizia assim, obrigado por essa cidade, obrigado por esse dia. Eu não agradeci pelas nuvens, confesso que não agradeci pelas nuvens, ainda não consigo fazer isso, mas eu agradeço pelo dia. Eu louvei o Senhor muitas vezes. E eu deixo para você o meu testemunho, mais uma vez pessoal, e agora um positivo. Eu acordo, pode estar o maior temporal, isso não afeta mais o meu humor. Não afeta mais. Ainda gosto do sol, quero praia. Mas a minha dinâmica de vida não será determinada pelas nuvens de Curitiba, mas pela consciência de que o Senhor Jesus está comigo todos os dias quando eu acordo. Mesmo que o céu esteja nublado, esteja chovendo, esteja assim contínuo. Porque o que está dirigindo a minha vida, e é isso que eu quero dividir com você com toda paixão, é o Senhor. Amém? É Ele. É Ele que precisa dirigir você, o seu humor, os seus pensamentos, não o clima dessa cidade. Não as nuvens que pairam sobre Curitiba e fazem dela a capital com menor incidência solar. Que seja a cidade com menor incidência solar, mas que a tua vida seja uma vida cheia da presença de Deus, cheia da consciência de que você é amado por Ele e que Ele está presente com você para viver a sua vida, a sua história, as suas lutas com você. Não importa o tempo, Ele está com você. Agradeça a Deus pelo dia, gesto simples. Glorificar e agradecer a Deus pelo dia que Ele está lhe dando. Pois bem, eu quero avançar com você e fazer uma reflexão sobre Lucas 24. Abra sua Bíblia lá. E eu quero fechar sobre essa experiência de Lucas 24, sobre encontrar o Senhor em cada momento do seu dia. Você está aí ainda ou já foi embora? Abra, não tem um texto ali, você vai ter que acompanhar na sua Bíblia. Evangelho de Lucas capítulo 24. Esse é um texto que eu gosto. São várias as referências que nós poderíamos compartilhar para fazer esse fechamento, mas eu quero usar esse aqui. Esse texto é muito rico, muito precioso. Eu tenho aprendido tanto nesse texto, e sobre mim, sobre a minha relação com o Senhor. Eu espero que isso aconteça aqui com você agora, quando a gente vai fechar um pouco do que nós estamos falando. Discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, a partir do verso 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha o verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele, isto é, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra, em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha aí, a noite já vem e o dia está o quê? Findando. Verso 30. Quando estavam à mesa com eles,
Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, de noite ainda. Voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Amém. Olha para esse texto, aprendo que há muitos crentes sinceros, são discípulos de Jesus, homens que decidiram seguir Jesus, mulheres que decidiram seguir Jesus, mas que não estão sendo capazes, com toda sinceridade, de enxergar Jesus em suas vidas. A doutrina da ressurreição de Jesus não altera a rotina da vida deles nem 1 centímetro. Eles decidiram que vão para Emaús. Eles receberam uma notícia de que Jesus foi ressuscitado. Isso não altera a rotina, não altera a agenda. Eles são discípulos de Jesus. São homens sinceros. Tiveram uma experiência com Jesus num determinado momento das suas vidas. Algo que foi profundo na vida deles, os marcou. E eles se tornaram, então, seguidores apaixonados de Jesus. Mas isso agora é passado. Isso agora é passado. Passado curto, de 3 dias, mas é passado. E eles estão caminhando. Jesus ressuscitou. Jesus está ao lado deles. Mas eles foram como que impedidos de reconhecer Jesus. Eu acho que é uma imagem da caminhada de muitos homens e de muitas mulheres nas igrejas. Talvez aqui nessa noite, nesse lugar, haja alguém assim. Eu não sei. Gente sincera. Homem de Deus, mulher de Deus. Mas que honestamente, quando olha para si, para a sua vida, não tem uma história para contar do que Deus fez, do que Deus falou, de como Ele se manifestou. De alguma forma, a doutrina da ressurreição é uma doutrina que ele conhece, mas é estéril. Está na cabeça, mas não assentou no coração. Não altera o rumo, não altera o caminho, não altera a jornada, não altera o jeito de falar, não altera o jeito de tratar os negócios, não altera o jeito de tratar a esposa, não altera o jeito de tratar o marido, não altera o jeito de vir para a igreja ou deixar de vir para a igreja, não altera nada da rotina dele. Mas ele sabe, ela sabe, eles têm Bíblia em casa, eles conhecem os textos, ele tem uma teologia bem formada, ele sabe quem é Jesus. Isso não faz diferença nenhuma. Em algum momento da história da vida deles, eles não conseguiram enxergar Jesus. Não estão percebendo Jesus. Não estão discernindo Jesus na vida deles. É uma caminhada triste, é uma caminhada descrente, é uma caminhada que revela desconhecimento das Escrituras, é uma caminhada que revela que eles estão vivendo o dia, falando do passado, do que aconteceu. Eles estão, segundo as palavras de Jesus, demorando para crer, demorando para entender que Deus é presente, que Ele é real e que a doutrina da onipresença dEle não é história da carochinha, que a Bíblia não é uma ficção, mas que o Senhor é real e Ele é presente, não é uma linguagem de autoajuda da Bíblia. Faz de conta que Ele é presente, faz de conta que eu estou aí na tua vida, mas eu não estou, mas faz de conta que eu estou. Não é. É real. Ele está aqui nesse ambiente, nesse lugar. É real. Eu não consigo vê-lo, não tenho uma foto dele para mostrar, mas eu não tenho dúvida de que Ele está fazendo alguma coisa arder no coração de alguns de vocês. Jesus se aproxima
Começa a fazer o quê? Uma revisão do dia com eles. Como é que está o dia de vocês? O que aconteceu? Revisão de dia. Começa a reler a história, não é? E começa a conversar com eles. E aí começa a expor a Escritura, não é? E aí, nenhum milagre e nada. E é tão interessante isso. Você consegue imaginar isso? Eles não conhecendo Jesus. Jesus está ali fisicamente presente, mas eles não estão conhecendo Jesus. Estão como impedidos. Talvez porque eles tiveram uma expectativa que eles projetaram sobre Jesus e que não se correspondeu porque não era uma expectativa alinhada com as Escrituras. Isso acontece muito comigo e com você. Mas deve ser uma experiência do início da vida cristã, viu? Quanto mais experiente da vida cristã, menos a gente deveria dizer que a nossa expectativa está desalinhada com as Escrituras. Mas é o que aconteceu ali. Eles tinham uma expectativa de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E nós tínhamos expectativas sobre ele. E nós pensávamos, tudo errado. Aí Jesus tem que corrigir e diz, olha, vamos repensar isso aí. Vamos repensar o que vocês pensaram sobre o Messias. Mas para repensar, o que Jesus faz, gente? O que Jesus faz? Expõe a Escritura. Faz uma releitura da Escritura. Há um equívoco de expectativa. E a Escritura é que resolve isso. Há um equívoco de expectativa. E esse equívoco revela um descompasso com o entendimento das Escrituras. E ele começa, então, revisando as Escrituras. Ele não faz milagres, ele não diz, olha quem eu sou, não mostra carteira de identidade. Ele expõe as Escrituras. Por isso que a gente insiste, leia a Bíblia. Por isso que a gente insiste, vá para um grupo pequeno, onde o assunto da Bíblia vai ser discutido. Para que essa leitura seja aperfeiçoada, minha e sua, amém? Seja assim. E a gente possa ter olhos espirituais para ver o invisível, para ver o Senhor do nosso lado. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que os discípulos reconhecem Jesus num gesto do mais simples, no partir do pão. No partir do pão, ali, eles reconhecem Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Deus, que o Espírito Santo é onisciente, onipotente e também onipresente. E o que significa dizer que ele é onipresente? Que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A resposta é essa, simples assim é. Onipresente, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não confunda com panteísmo, como se ele estivesse na cadeira, na árvore, no boi, na fruta. Deus não está misturado com a criação. A criação está sustentada por ele, mas ele não é a criação. A criação é algo que ele fez. Expressa o caráter dele, a sua beleza, mas Deus não está misturado com a criação. É ser distinto. Deus pessoal. Agora, uma coisa é reconhecer que ele está presente. Outra coisa é a gente viver a experiência de uma manifestação da presença dele. A manifestação da presença dele não se dá todo dia nem toda hora. Às vezes se dá de forma extraordinária. Extraordinária. E às vezes se dá de modo singelo. Às vezes se dá de forma extraordinária. Mas às vezes se dá de forma muito singela. Naquele dia, eu acho que é um retrato perfeito. Deus está presente, Jesus. É presente? É. Eles estão percebendo que Jesus está presente? Não estão. Não ganharam consciência, estão com os olhos como que impedidos. Mas à frente, eu diria, uma manifestação dessa presença se dá. No partir do pão, eles enxergam que é Jesus, eles reconhecem que é Jesus. O quadro perfeito de algumas experiências que talvez você tenha vivido na sua vida. Ele está presente todos os dias. E talvez essa seja uma tentação nesta série deste tema, quando a gente propõe isso. É você querer sentir todos os dias um arrepio diferente. Ver um anjo, ver um raio, ver um trovão, ver alguma coisa dessa manifestação. Mas a Bíblia diz que a manifestação do Senhor não é vulgar, não é comum, não é commodities. Ela tem hora para acontecer, tem um jeito para acontecer, é algo especial. Mas ela acontece. Ela acontece. Quando ela acontece, ela pode acontecer de maneira desconcertante. Mas também ela pode acontecer num momento singelo. Naquele momento foi algo singelo.
No dia do Pentecostes foi algo extraordinário. O Espírito Santo desceu, tinha vento, tinha barulho, tinha som, tinha gente falando em línguas idiomáticas, tinha um fenômeno. A multidão passa, olha e diz, está todo mundo bêbado. Uma manifestação do Espírito Santo se cumprindo em Joel. Quando Moisés está no deserto, ele olha para a sarça ardente. O Senhor estava ali presente todo o tempo, mas houve uma manifestação da presença na sarça, que ardia, mas não se queimava. Algo extraordinário. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi isso. Moisés viu a manifestação do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens fiéis ao Senhor, que reagindo ao decreto impiedoso do rei, são por causa disso lançados injustamente na fornalha ardente. Você lembra desse texto? Está lá na Bíblia, no Velho Testamento, os amigos de Daniel. E aí o pessoal olha de fora e vê, não só 3, vê quantas pessoas dentro da fornalha? 4. Eles falam assim, os soldados escuros, mas não eram 3 que nós lançamos, estou vendo 4 homens, e um tem um semblante diferente. Aí eles tiram os 3 de lá, vivos. O que foi a presença do Senhor lá? Uma manifestação. Ele não estava presente? Estava presente na fornalha? Não estava? Estava. Ele é onipresente. Os 3 não entraram sozinhos, mas a graça de Deus com aqueles homens fez com que Deus se manifestasse. Isso se deu de uma forma extraordinária, uma pré-figura de Jesus lá junto com eles. Há uma tendência a gente querer essa manifestação todos os dias, e ela é bem-vinda se vier. Amém? É o Senhor quem faz. Você deve ter medo de ouvir falar de uma história surpreendente. Mas ela também se dá de maneira singela, como ali naquele dia no partir do pão. No partir do pão. Sentar para fazer refeição e reconhecer que ela está ali por graça de Deus na sua vida. Poder sair para trabalhar e voltar para casa e reconhecer que Deus te guardou. Ele estava ali. Isso pode ser tomado como uma manifestação da presença e do cuidado de Deus com a nossa vida. Eu queria chamar você para olhar para isso. Para perceber isso. E a ser grato pelas coisas ordinárias da tua vida. Pastor, mas eu queria ver um trovão também. E acontece, coisa extraordinária acontece. E há uma coisa nesse texto muito interessante. Enquanto os músicos vão subindo para cá para se posicionarem aqui, convido vocês para vir, eu quero contar 2 coisas para fechar. Quando Jesus se aproxima, eles estão com os olhos como que fechados para Jesus, certo? Não conseguem, estão impedidos de ver. E não estou aqui fazendo um juízo dele, estou contando apenas a descrição de um fato que está no texto. Mas quem é que está do lado deles, embora eles não reconheçam, gente? Quem é? Quem é? Jesus, Jesus estava ali. Eles reconheceram Jesus? Não reconheceram. Quem é então que está conversando com eles? Um estranho. Um estranho. Pessoa do caminho. Não vou falar estranho porque estranho pode soar ameaça. Um desconhecido. Um viajante. Um outro peregrino. Cola com eles. Começa a conversar com eles. A conversa evolui. Alguma coisa está acontecendo no coração deles, eles não sabem discernir ainda o que é, mas perceberam alguma coisa boa. E aí, sei lá, na hora de partir o pão, os olhos se abrem, eles reconhecem que é Jesus, Jesus some da presença dele, algo sobrenatural, não é? Mas esse Jesus estava presente já. O partir do pão é a manifestação. A graça de Deus se dando a conhecer, que pode vir de forma extraordinária, mas eu quero sublinhar também de forma singela no nosso dia a dia. No partir do pão, no pão sobre a nossa mesa, mas até na conversa com o desconhecido, gente. Um dia eu saí da igreja, depois de uma reunião muito tensa com uma pessoa da liderança. Mas não foi aqui na IBAI, pode relaxar. Foi num outro ministério anterior, lá no Rio. A minha pressão, Charles, deve estar descontrolada aquele dia. Eu estava com a dor de cabeça, foi uma coisa doida. Eu saí muito mal, gente. Muito mal. Um desafeto, uma coisa que vinha se acumulando. A gente não conseguia equacionar aquilo. E aí a gente teve uma conversa muito séria, às portas fechadas. Eu amava aquele irmão. Amava. Aprendi muito com ele. Líder maduro. Mas muito difícil o coração dele. Duro, duro. Difícil de aprender. E eu sei que ele me amava. Em algum momento, algo descompassou no nosso relacionamento.
Eu saí perturbado, eu não queria chegar em casa daquele jeito, era tarde da noite. Ficamos lá até perto de meia-noite, conversando e sem resolver bem a questão. E naquela noite eu entendi, acabou, não tem mais como caminhar, só um milagre. Mas o fato é que eu fui embora, e lá, antes de chegar em casa, tinha aqueles mercados, 24 horas, ficava 24 horas aberto direto. Aqui, eu acho que na Kennedy, o mercado esse ficou assim uma época aqui, 24 horas. E fazer compras é uma coisa que me dá prazer. Eu sou magrinho assim de ruim, gente. Pode acreditar que eu gosto de fazer compra e comer uma boa comida. Mas aí eu vou fazer compra que me distrai. Eu precisava desacelerar. Vou fazer compra. Aí entrei no mercado, imagina, meia-noite alguma coisa, não sei nem como é que eu avisei Renato, se avisei. Mas entrei no mercado, estou fazendo compra dentro do mercado. Aí cruzei para um senhor, que ele olhou para mim. Eu olhei assim, olhei para ele, cumprimentei assim, de olhar, Pensei assim, o que esse sujeito está fazendo aqui nessa noite, dentro do mercado, nessa hora? Talvez ele tenha pensado mesmo de mim. Não sei porque que ele olhou para mim, nem sei porque que eu olhei para ele. Nós olhamos. Dei a volta, voltei, fazendo compra. Daqui a pouco ele encosta o carro de novo de mim, do meu lado. Meia-noite, no mercado, sujeito que eu não conheço, encosta o carro do meu lado. Assalto eu sabia que não era. O Rio de Janeiro está muito tranquilo, isso não é preocupação para a gente. Mas eu pensei, vai pedir para eu comprar alguma coisa para ele, vai pedir para eu ajudar em alguma coisa e tal. Ele para, olha para mim, diz, a luta é grande, né, irmão? Eu disse, está escrito que eu sou crente na minha testa, eu estou de crachá em algum lugar, É difícil, mas o Senhor está vendo a luta, irmãos, e Ele vai dar vitória. Foi só isso. Uma coisa meio enigmática. Deve ser da Assembleia de Deus que batista não faz esse negócio nem presbiteriano, não. Faz também, faz de outro jeito. Faz de outro jeito. Estava conversando com o Lucas sobre isso alguns dias atrás. Faz de outro jeito. Mas preste atenção. O que eu quero que você entenda é que eu não sei explicar. Não sei racionalmente explicar. Mas aquele homem foi no meu coração, naquele momento, uma evidência clara de que naquela madrugada, naquele mercado sozinho, eu não estava sozinho. Não quero contar mais detalhes da história, foi muito curta a conversa, ele não fez nenhuma revelação enigmática da minha vida, foi uma troca de conversa rápida, um olhar rápido, uma conversa trocada. Ele era um estranho. Algumas pessoas dirão, foi uma coincidência, pastor, alguma coisa na sua cara estava dizendo aquilo. Tá bom, você que não viveu a experiência, descreva ela como você quiser. Eu pouco me importo o que você pensa dessa minha experiência, eu sei o que ela foi para mim. Ela foi para mim uma manifestação da presença de Deus, que estava comigo naquela sala, numa conversa dura e difícil, numa relação de amor e ódio. E ele estava lá. E eu acho que ele acompanhou aquele líder amado. E ele me acompanhou até aquela noite. Mas Deus olhou para mim com uma forma, naquele momento de fragilidade, e disse, esse menino precisa de um carinho extra hoje. Eu preciso me manifestar. Porque a doutrina da onipresença, ele sabe direitinho. Mas hoje ele precisa levar para casa, é uma experiência e não uma doutrina. É um sentimento e não uma crença. É uma verdade experimentada, não uma verdade intelectualmente apreendida. Gente, não tenha medo de crer que Deus possa manifestar na sua vida de forma extraordinária no seu dia a dia, amém? Nós vamos cantar uma canção que fala um pouquinho disso. Mas eu comparo essa questão da onipresença e de onisciência com uma coisa muito simples, eu termino com essa história. Você já conversou com alguém por Skype? Então imagine a seguinte situação, ou por Skype, ou pelo WhatsApp, pelo vídeo do WhatsApp, você está conversando com alguém. Esse alguém é real? É real. Você fala, ele responde, se é pelo Skype e é vídeo chamado, você está vendo o vídeo dele, se é pelo WhatsApp, você está vendo o vídeo dele, o rosto dele, é uma conversa real. É uma pessoa que você ama muito essa pessoa e ela ama muito você. Pense em alguém.
Alguém da sua família, talvez, um pai e filho, por exemplo, como relação boa para ilustrar isso. Há uma relação de afeto, aí você olha aquela pessoa, talvez o Sérgio Alu, falando lá do filho no Japão, né? Com a Nora, os netinhos, você com a sua experiência, e olha, e sorri, e conversa, é uma coisa gostosa, ela é real, eles estão lá no Japão, estão longe, e ele é real, está de lá de cá, e os dois estão falando, todo dia, todo dia, todo dia. Mas um dia, seu filho, sua nora, desligam o vídeo do WhatsApp e abrem a porta da sala da casa deles e diz: era uma brincadeira. Nós estávamos lá, mas pegamos um avião, já chegamos, e nós estávamos falando com você pelo WhatsApp aqui, mas nós estávamos aqui atrás da porta. E agora, olha a gente aqui, vamos passar uma semana junto, um mês junto. Como é que você acha que seria a reação deles? Isso aí, legal, que bom, você senta aí, toma um café. Porque não avisaram, né? Vai ser assim, querido? Vai ser assim com vocês? Vocês são frios a expor? Não. Você vai vibrar com aquilo, diz, que surpresa, me pegaram, e você vai fazer uma festa, afinal eles estavam tão longe, lá no Japão, e de repente chegaram, estão ali pertinho. Não vão ficar o tempo todo, tem prazo para ficar e vão logo embora. Onisciência e manifestação de Deus, onipresença e manifestação de Deus. Deus é onipresente. Então você vai conversar com ele muitas vezes, você vai ter a sensação de que ele está longe de você, mas ele é real, há diálogo, há relacionamento vivo. Mas de vez em quando, é bom demais ver que Deus estava escondido atrás da porta e ele aparecer e abraçar você de uma experiência íntima. Talvez através de um estranho, de um amigo, talvez num momento de oração que você sentiu uma visitação, você chorou, não sabe nem por que você está chorando. Talvez num pequeno grupo de pastoreio, você foi lá só para mais uma reunião, era só mais uma reunião, e você entrou lá, alguma coisa aconteceu naquela sala, naquela casa, naquele dia, alguma coisa, você não sabia explicar. Alguém contou a experiência, outro contou outro, tudo foi para o espaço, está todo mundo abrindo o coração, e você não tem dúvida de que naquele dia, naquele momento, naquele grupo, uma manifestação de Deus, de graça e amor, se fez presente no seu dia a dia. A minha expectativa, a nossa oração, é que o Senhor faça isso mais vezes, que Ele se manifeste mais vezes, e que a gente tenha olhos para vê-lo cuidando da nossa vida. Mesmo sentado, vamos cantar essa canção e orar um pouco. Teu amor não falha. Uma das coisas mais bonitas desse texto, eu acho, gosto muito desse texto, é que Deus vai ao nosso encontro, mesmo que a gente esteja com a leitura errada das Escrituras, mesmo que a gente tenha uma expectativa equivocada dele, mesmo que a gente esteja todo atrapalhado na vida. Ninguém que foi visitado pelo Espírito do Senhor e que experimentou a conversão em Jesus será esquecido por Ele. O Senhor não vem ao nosso encontro porque nós somos perfeitos. O Senhor não vem ao nosso encontro porque nós temos a doutrina certa sobre quem Ele é. O Senhor não vem ao nosso encontro porque nós temos muito discernimento sobre Ele e a gente sabe que quando Ele chegar a gente vai ver. Nada, Ele chega, a gente nem enxerga que é Ele. Chega no pão de cada dia, chega na oportunidade de trabalho, chega numa conversa com alguém, uma conversa que parece casual, Ele chega. Ele não chega na minha vida e na sua vida porque nós demos para eles, ou para Ele, um motivo que justifique Ele vir. Agora sim, está andando direitinho, eu vou andar do seu lado. Ele chega para estar na minha vida, na sua vida, e Ele se manifesta com graça, porque Ele te ama. O motivo para Ele estar na tua vida não é você. O motivo para Ele estar na tua vida é o amor que Ele tem por você. O amor que Ele tem por você faz com que Ele não tosqueneje, nem durme, nem um dia. Preocupado, se eu posso dizer assim de Deus, preocupado com você, preocupado com os seus caminhos, preocupado com essa tristeza profunda da tua alma, preocupado com essa raiz de incredulidade que está contaminando a tua vida, está esfriando a tua fé, que te fazendo afastar-se de Jerusalém, cidade santa, para Emaús, seja lá Emaús o que for.
Ele te ama. E Ele vai acompanhar você. Vai conversar com você. Ele vai dar um jeito de chegar junto. Porque Ele te ama. E se você for sensível para ouvir, for humilde para ouvir, se você deixar o seu coração arder de amor por Ele, você vai enxergá-lo no partir do pão, na aurora e no fim do dia, numa conversa singela com um amigo, tomando um café no fim de tarde, no zelo com teus filhos, com a tua casa, no simples privilégio de poder sentar à noite, ligar a TV e talvez assistir um filme. Toda a tua vida, toda a nossa vida, se enche desse sentido de que o Senhor está aqui cuidando de tudo. Feche os olhos, eu quero orar com você. E eu quero convidar você que de algum modo se sentiu tocado nessa noite de um modo diferente. Quero crer que todo mundo sentiu e foi tocado em alguma medida, mas me refiro a você que sentiu e foi tocado de um modo diferente. Se esse é o seu caso, eu convidar você para vir aqui à frente num sinal humilde, dizendo, eu fui tocado de um modo diferente. E eu quero a oração da igreja comigo aqui. Se há alguém que se sentiu de um modo especial, de um modo diferente tocado, assim, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar com você. Quero dar um abraço em vocês e quero orar com vocês. Tem mais alguém? Você quer chegar para cá? Quero orar por você que se sente talvez aí com o coração frio. Coração frio. Sente que as coisas não estão indo muito bem. Com Deus, com Deus. Quero orar com você. Se você sente que é o seu caso, eu queria orar com você. Amém. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite aqui, pela simplicidade desse lugar, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, muito obrigado por este prédio que o Senhor tem nos dado através da história da IBAI, de muitos irmãos e irmãs que contribuíram, que participaram, que ajudaram e ergueram esse espaço. E hoje os que estão aqui também trabalhando pela continuidade deste trabalho, Senhor. Aqui o Senhor tem acolhido a gente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades e na experiência de fim de semana de culto. O Senhor tem falado com a gente. E hoje eu creio que não foi diferente. E nós queremos te dar graças pelo teu cuidado, pela tua palavra, porque ela imprime mais uma vez em nossa consciência a verdade do Senhor, do teu amor, do teu cuidado conosco. Queremos admitir a nossa luta com a incredulidade, Senhor. Queremos admitir os nossos receios de termos expectativas equivocadas. Queremos admitir, ó Deus, às vezes, que nós fazemos uma agenda para nós, para a nossa vida, uma meta, uma rotina, planejamos trabalho e tantas outras coisas e nós nem consultamos o Senhor em oração, nem invocamos o teu nome. Queremos confessar que muitas vezes vamos dormir e nem te damos graças pelo dia que passou. Acordamos apurados com o horário, com a pressa, a vida que chama e a gente nem reservou um tempo por uma oração singela de louvor e gratidão, porque o Senhor nos preservou com vida uma vez mais para realizarmos alguma coisa que o Senhor tem colocado para a gente. Queremos confessar, Senhor, que muitas vezes fazemos as nossas refeições e tomamos um café e nem percebemos que o Senhor nos deu o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa. Queremos confessar, Senhor, que muitas vezes a doutrina da ressurreição de Jesus não muda nada na nossa rotina. O coração está frio. Mas nós não queremos que seja assim. Não mais. E de novo, então, rogo em nome de Jesus.
renova sobre cada um que está aqui, sobre meus irmãos aqui à frente de um modo especial e sobre toda esta igreja. Renova esta consciência da presença do Senhor, de que o Senhor cuida da gente, de que o Senhor está ao nosso lado, ainda que a gente não consiga enxergar e discernir isso, de que o Senhor vai conosco, porque o Senhor nos ama e não nos pode deixar sozinhos, abandonados, esquecidos no caminho. O Senhor não se permitirá isso. Ninguém será esquecido do Senhor. O Senhor ama o grande e o pequeno, o culto e o culto, o homem e a mulher, todos nós, e apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama. E onde habitou a Tua palavra e o Teu Espírito, ó Deus, ali o Senhor se fará presente para todos sempre. Ah, Senhor, ajuda-nos a vivermos a nossa semana na Tua presença. Peço por aqueles que estão no GPS, pela liderança do GPS, abençoa os líderes que estão, ó Deus, com tanto amor e compromisso, separando toda semana para estar nos grupos, para dirigir o estudo, com paciência e amor. Abençoa as casas que recebem, ó Deus, esse grupo. Que trabalho que dá, Senhor, mas é tão bom. Abençoe as famílias que estão abrindo a porta da sua casa para receber os irmãos, os conhecidos do Senhor. Ó Deus, e que o estudo da Tua palavra possa ser algo vivo, agradável para todos nós. E pedimos, Senhor, a gente sabe que o Senhor é onipresente. A gente não tem mais dúvida disso, Senhor. Mas nós te pedimos, manifesta com mais frequência a Tua presença. Sai de trás da porta e dá um susto na gente. Mostra a Tua face. Manifesta-se de modo íntimo, sobrenatural e extraordinário, de tal modo que não nos resta outra coisa a não ser voltar no caminho para contar. Para dizer para os irmãos, eu vi o Senhor. No mercado, meia-noite, numa conversa com o desconhecido, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor numa visitação que me quebrantou quando eu orava de joelhos no meu quarto. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor na palavra que alguém compartilhou comigo num grupo de oração e que tocou a minha vida. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor sonhando, em um sonho que eu não tenho dúvida, que não foi pesadelo, não foi porque algo não estava bem, foi uma visitação do Senhor em um sonho. Em uma experiência qualquer que seja, o Senhor é que sabe. Mas, Senhor, se faz mais manifesto na nossa vida, no nosso dia a dia. É tão bom. E o Senhor sabe das nossas carências. Confiamos no Senhor. Despede-nos com a Tua bênção, a Tua paz. Leva-nos para casa, Senhor. E que o Senhor esteja conosco, com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Quem sabe o Senhor está presente agora mesmo num abraço apertado, cheio de graça e amor de um irmão. Dê um abraço a alguém e diz, Deus está aqui presente no meu abraço com você. Deus está aqui presente no meu cumprimento a você. Ele está aqui. Deus abençoe, querido, uma boa semana.